Este programa tem classificação indicativa livre. Precisamos dela para nos mover, comunicar, para a iluminação e o conforto térmico. Qualquer ação que implique em movimento, variação de temperatura ou transmissão de ondas tem energia. O Ciência de hoje entra no universo deste recurso imprescindível para a vida. Do sol, do petróleo, do ar e até da água. Muitas são as possibilidades e cada vez mais o homem vai em busca de novas fontes para substituir outras já quase esgotadas. Mas afinal, o que é energia? Energia é um tema, é um assunto, um termo polêmico na ciência porque ela é muito difícil de ser conceituado. Energia, ao contrário do que muitas crianças às vezes veem aqui no Parque da Ciência e já vem com aquela ideia na cabeça de que é o que sai de dentro da tomada, a energia não é só a eletricidade ela transporta energia, mas a energia ela está em tudo, ela está no som, ela está no movimento, ela está no calor, quer dizer, tudo na natureza que sofre alguma transformação, uma modificação de posição, de temperatura, seja o que for, alguma energia atuou ali. Então, energia é esse conceito bastante amplo e abstrato. Nosso corpo manipula energia, seja quimicamente a energia do alimento, para transformar, para produzir o calor do nosso corpo, para produzir o movimento dos músculos, a própria eletricidade aí nas sinapses, no pensamento, ou mesmo no nosso dia a dia, né? Eletrodomésticos, a gente usa muito a eletricidade porque a eletricidade ela é facilmente transformável. Então, você aprendeu ao longo do tempo que as energias elas se transformam umas nas outras. Você pode aquecer a água colocando ela dentro de um liquidificador, mas é tão ineficaz isso, você gasta muito mais eletricidade fazendo isso, do que colocando no micro-ondas, que transforma a agitação das moléculas com muito mais, transmite isso com mais eficiência, né? A gravidade em si é um exemplo curioso, porque ela é uma entidade física que não se esgota, teoricamente ela sai de todos os corpos que têm massa, mas quando você pega um objeto e ergue ele num campo gravitacional, tira ele do chão, um objeto, esse objeto diz que tem uma energia nele que às vezes é um pouco difícil, até na escola eu tive muita dificuldade para cair a ficha disso, depois me formei em física e entendi, mas a energia é chamada de potencial, é uma energia que está escondida no objeto e que você não consegue ver ela até você soltar o objeto. Quando ele cai na gravidade, aí você vê as consequências dessa energia que estava ali. O objeto cai, ele pode se deformar, ele pode produzir barulho, ele pode aquecer a superfície por onde ele bateu. Então, a energia está escondida nesses objetos que são erguidos na gravidade, né? Quem nunca levou um tombo e sentiu a dor que a gravidade pode provocar, né, com essa transformação de energia. A energia mecânica, de modo geral, está associada a todas as formas de energia que transformam algum tipo de energia cinética, energia do movimento, né? Ou a potencialidade de movimento, como eu falei, do objeto parado. Pode ser um objeto próximo de um ímã, sendo atraído por ele, ou um objeto sendo atraído pela gravidade. Essas energias são de natureza mecânica. A energia sonora também é uma energia mecânica, que a gente está falando em vibrações, seja de um meio material, sólido ou gasoso. A radiação, né, transporta energia, a luz do sol, a luz das lâmpadas, elas transportam energia de forma oscilante, é uma vibração, uma onda. As ondas transportam energia, a onda da praia também transporta energia, só que de uma maneira diferente da onda da luz, né? Som, calor, movimento são os principais tipos de energia que a gente vê no dia a dia. A história da humanidade se confunde com a história da energia. Ela começa na pré-história, quando os homens das cavernas descobriram o fogo. A partir daí, começou o domínio do homem sobre a produção de energia em seu benefício. Mais tarde, o homem começou a utilizar a energia dos animais para transporte de cargas e agricultura. A energia dos ventos teve papel primordial no desenvolvimento da humanidade, permitiu aos navegadores europeus fazer grandes descobertas. Nos moinhos, o vento ainda foi responsável pelo surgimento de um dos primeiros processos industriais desenvolvidos pelo homem. Mas o grande marco da utilização da energia vem com a invenção da máquina a vapor, que deu início à Revolução Industrial na Europa. E já na segunda metade do século XIX surgiram novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Esse aproveitamento, basicamente, nós podemos, de uma maneira geral, ver que ele começou a partir das formas mais, entre aspas, rudimentares ou mais rústicas, né? E crescentemente com a evolução
da tecnologia do homem, do conhecimento e da história, nós tivemos um aperfeiçoamento, um refinamento, ao passo de conseguirmos ter aproveitamento de energia em formas mais refinadas. Tivemos na história também outros recursos, né, um tanto mais aprimorados sob o ponto de vista tecnológico, como, por exemplo, a roda d'água que aproveitava o movimento das águas dos rios para gerar, ser aproveitada, por exemplo, na moagem de grãos, do trigo, né? Tínhamos também as chamadas noras, que eram rodas d'água que movidas pelo próprio movimento da água, cujo objetivo era elevar a água. Então, elevar a água de um rio até um nível superior, para depois ela ser levada por um sistema de canaletas para irrigação, por exemplo, ou para levar para cidades distantes, né? E tivemos também outros engenhos, se podemos dizer assim, né? Como os que aproveitamentos da energia térmica na forma de vapor, gerando movimento, como os primórdios de turbinas, né? Então, até na Grécia Antiga, nós temos a eolípia, que era um instrumento que produzia movimento, né, a partir de vapor da água, né, produzido pelo aquecimento de um recipiente com água. E assim sucessivamente. Energia elétrica, que esse foi um grande passo, né? Tivemos com os geradores elétricos, os alternadores, né, que nos possibilitaram aproveitamento de energia elétrica, sem a qual não teríamos nem mesmo este programa, né? E tínhamos também, mesmo sem falar em energia elétrica, na energia térmica. Essa energia foi extensamente aproveitada e ainda hoje é aproveitada por diversos países para a produção de energia, né? A energia térmica foi largamente utilizada durante a Revolução Industrial, na movimentação de turbinas e máquinas, né, nas indústrias daquela época, através da queima do carvão, que era muito utilizado, né, na Europa, por exemplo, onde foi que a Revolução Industrial emergiu, né? Existem diferentes formas de energias: elétrica, hidráulica, mecânica, química, radiação, nuclear e térmica. Ainda este grupo se divide em não renováveis e renováveis. Na verdade, existem tipos que estão interligados uns dentro dos outros. Por exemplo, nós temos a energia mecânica, a energia do movimento. Temos também a energia elástica. A energia elástica, ela vem desse próprio nome, elástico, né? Então, uma energia ligada à elasticidade dos corpos. E temos também energia sonora, né? Temos a energia elétrica, a energia radiante, que é a energia eletromagnética, que está ligada à energia elétrica também. Temos a energia magnética, a energia gravitacional. Temos a energia que chamamos de atômica, melhor dizendo, deveríamos dizer energia nuclear, porque é a energia do núcleo atômico, que se divide entre a energia de fissão e de fusão dos núcleos. E energia química também, quer dizer, toda uma gama, uma variedade muito grande, né, que ao longo da história o ser humano foi lidando com ela, aos poucos definindo, isolando na natureza, identificando e sendo capaz de aproveitá-la. A energia está muito presente em nossa vida. Este fenômeno é estudado por vários ramos da ciência, dentre eles a física. A física, bom, dependendo também do momento histórico, ela vem estudando de maneiras muito específicas, dependendo do tipo de energia. Então, por exemplo, o movimento, que é a energia mecânica, na verdade, foi inicialmente estudado podemos dizer, desde a Grécia Antiga, né? Filósofos estudando o movimento, mas ainda sem o conceito de energia. O conceito de energia, como nós conhecemos, ele só foi emergir no século XVII ou XVIII, né? Com cientistas, né, que verificaram
que havia determinada quantidade que se conserva, que é uma propriedade fundamental da energia, ela se conserva, né? Tivemos depois, mais posteriormente, estudos mostrando que o calor era uma forma de energia, né? Com cientistas aí do século XVIII, XIX, então já foi uma ponte de interligação entre o calor e a eletricidade e a mecânica, né? A eletricidade aí foi, eu quero dizer, com cientistas dessa época mesmo, que já fizeram estudos sobre eletricidade, verificaram que existia uma grandeza que se conserva, e assim sucessivamente foi havendo uma evolução da concepção, né, da energia, ela se estendendo cada vez mais. E claro, isso sempre respaldado por experimentos, né, porque tudo que é feito em base de teoria, ele tem que ter uma comprovação experimental, tem que ter um paralelo experimental para ter seu suporte, né? Senão é apenas uma teoria que não tem uma validade, né? Existem inúmeras teorias sobre inúmeras coisas na física. Elas só são aceitas na realidade quando existe alguma evidência experimental que prova aquela teoria até um certo grau de exatidão. E como para validar a teoria é necessário um experimento, o Ciência foi conferir a energia na prática. É o que você confere no próximo bloco. O Ciência volta já! Estamos no Pavilhão da Energia, no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, no Paraná. E quem nos guia neste passeio é o professor Leandro Bossi, que a gente conheceu no início do programa. Então isso daqui é um exemplo de transformação de energia. Então a eletricidade ela é muito útil na nossa casa porque ela é fácil de ser transformada em várias outras formas de energia, calor, som, movimento. E esse painel ele faz o inverso, né? Ela transforma a luz em eletricidade, que depois é conduzida pelos fios e jogada num radinho. Então, o painel solar, ou a célula fotovoltaica, como é chamada às vezes, ela é uma tecnologia nem tão recente, né? Ela já deriva aí da época da exploração, do início da exploração espacial, mas ela ainda está sendo melhorada, não é uma tecnologia 100% eficiente, mas ela é muito cara, principalmente. Fabricar um painel solar é uma coisa um pouco cara ainda, mas está se melhorando bastante as técnicas. Uma coisa que eu gosto de falar aqui, às vezes com os alunos, é perguntar, isso aqui gera poluição? Aí é legal que o aluno vê, não está saindo fumacinha, não está escorrendo nada do líquido tóxico disso aqui, então não gera poluição. E quando a gente pensa, né, da onde vem isso daqui? Eu pergunto, isso aqui nasce em árvore? Não nasce, né? Você não tem um pé de painel solar que você colhe um painel no final do dia lá numa árvore na tua casa. Então, para fabricar isso daqui, você tem que extrair da natureza o silício, você precisa transportar esse minério com caminhões até a fábrica, você precisa processar esse material na indústria, até esse produto ficar pronto e chegar na prateleira da empresa para você comprar, tem toda uma história de poluição. Tanto que alguns cientistas ainda contestam o painel solar, pelo menos as tecnologias mais antigas de painel solar, acreditavam que você gastava mais energia para fabricar ele do que ele ia produzir ao longo da vida útil dele. Só que a expectativa é que isso funcione por uns 25, 30 anos, então alguns cientistas especulam que essas tecnologias mais antigas elas não pagavam nem a energia que era gasta para fabricar um painel como esse. Hoje em dia existem outras técnicas, chamadas de filme fino, já está melhorando e barateando muito e agilizando, né, diminuindo o consumo de energia para a fabricação desses painéis. Mas no Brasil ele ainda é pouco utilizado. A Alemanha, países da Europa já são mais assíduos na utilização desse tipo de energia e pode ser que nos próximos anos o Brasil comece a investir mais nesse tipo de tecnologia, entre aspas, limpa, né? Então, eu estou carregando a mão, o corpo, com eletricidade estática. E dentro da latinha tem cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas se sentem atraídas pelas cargas elétricas que estão na minha mão. Se eu aproximar demais a mão da lata, saltam faíscas da lata para minha mão. Porque a minha mão está cheia de carga elétrica, essas cargas estão loucas de vontade de chegar na latinha. Só que se eu manter uma certa distância, o ar funciona como um isolante e não deixa chegar lá. Então, eu consigo só ter um poder atrativo aí
esse objeto. A gente pode obter o hidrogênio na natureza de várias formas. Para a gente ver que está saindo um gás dessa reação, ele está sendo conduzido por esse canudinho e borbulhando aqui dentro da água. Esse gás, quando ele entra dentro dessa caixinha, ele encontra aqui dentro um material especial, um tipo de um plástico chamado de náfion, e umas placas metálicas de platina que vão produzir uma reação química interessante. O hidrogênio é o único composto inorgânico que produz, que é extremamente inflamável, e quando queima, ele não vai produzir gás carbônico, não vai produzir monóxido de carbono, nada poluente. A queima do hidrogênio produz água, vapor d'água, basicamente. Então, o hidrogênio que está saindo dessa reação está entrando nessa célula e está queimando. Só que a gente não está vendo fogo, não está vendo calor excessivo saindo, porque a gente diz que isso é uma queima mais eficiente. Ao invés de se eu acender um fósforo aqui em cima desse gargalo, a gente já vê uma pequena explosão aqui, nada perigosa, mas um estampido e uma chama sendo produzida. O hidrogênio é muito explosivo, só que dentro dessa célula combustível, ele está sendo queimado de maneira controlada. A energia que, no caso de uma chama, seria liberada toda na forma de calor e barulho, aqui está sendo liberada lentamente na forma de eletricidade, diretamente transformando a reação química que produz a água a partir da combinação de hidrogênio, do gás hidrogênio e do gás oxigênio, produzindo eletricidade, que está viajando por esses fios aqui até chegar nesse motorzinho. Então, a gente produz um carro a hidrogênio, por exemplo, ele é um carro elétrico, ele utilizaria não necessariamente essa reação, poderia usar um combustível, metanol ou gás natural, para extrair o hidrogênio dele, colocar dentro dessa célula e acionar um motor elétrico depois. Então, é uma alternativa para o futuro, apesar de que alguns contestam muito ainda politicamente as medidas, né, de você utilizar esse tipo de tecnologia. Pode ser que isso esteja muito mais ligado a essa coisa da economia de mercado, já que você não teria como fabricar hidrogênio na tua casa, você vai ter que ir em algum lugar para obter o hidrogênio, então alguém vai ter que vender isso para você e alguém vai estar lucrando com isso. Talvez fosse mais barato ter um carro a bateria, por exemplo, e usar usinas, enfim, para produzir essa eletricidade. Isso ainda está sendo muito discutido no mundo todo. Uma coisa interessante na física. Quando você pega um campo magnético, então a gente diz que ao redor desse ímã existe uma entidade física invisível, a gente não vê ela, mas é ela responsável por interagir com os objetos metálicos. Quando você coloca esse ímã para se movimentar, eu estou fazendo com que esse magnetismo, esse campo magnético aqui, esteja oscilando perto desse metal. Quando você oscila um campo magnético perto de um metal, você agita carga elétrica dentro dele. Todos os objetos da natureza têm carga elétrica. A eletricidade nada mais é do que quando a gente faz alguma coisa, dá um empurrão nessas cargas para fazer elas se movimentarem. Eu estou fazendo isso agora. Se eu ficar movendo esse ímã muito rápido perto dessa pulseirinha, depois de um tempo eu vou sentir ela aquecendo, porque a eletricidade produzida aqui dentro vai fazer ela aquecer. Ou eu posso fazer isso com um ímã, ou eu posso pegar um fio, enrolar, ligar isso daqui numa fonte de eletricidade e quando a eletricidade passar aqui dentro, ela vai produzir esse campo magnético. Então, eu estou induzindo dentro desse anel de alumínio uma corrente elétrica. E é essa corrente elétrica, se descobriu em meados do século XIX, que quando você passa a eletricidade dentro de um fio, essa corrente elétrica ela cria em volta do fio um campo magnético. Assim como o ímã tem magnetismo, a eletricidade pode fabricar magnetismo por esse fluxo dessa corrente elétrica. Se eu pegar um outro anel que está cortado, propositalmente esse daqui foi serrado. Vou colocar os dois juntos, eles são iguaizinhos, são do mesmo material, têm o mesmo tamanho, mas quando você liga a bobina, o que está cortado nem se mexe. Ele não aquece também, esse daqui eu estou sentindo aquecer, esse daqui não. Se ele juntar ele de volta, ele vai voltar a trepidar, tentar subir. Eu sinto ele empurrando e sinto ele aquecendo também. Mas cortado ele não tem reação, provando para a gente que essa bobina, quando ela é estimulada pela corrente elétrica, ela produz um magnetismo ao redor aqui, oscilante, e esse magnetismo impulsionou as cargas elétricas dentro desse material. E isso fez esse material virar um ímã. Ele não era magnético, mas ele virou um ímã com polos norte e sul, que são repelidos pelo polo norte ou sul produzido aqui nessa bobina. Então, isso é uma coisa curiosa, né? De que boa parte da nossa tecnologia hoje, quer dizer, se você consegue falar o celular, é porque existe essa possibilidade de você transformar a vibração da voz
em uma vibração elétrica. Essa vibração elétrica é produzida, é transformada numa vibração magnética que viaja pelo ar, a onda eletromagnética. E isso chega depois numa antena que transforma de volta em eletricidade. Então, eletricidade pode virar magnetismo e magnetismo pode virar eletricidade. Muito embora as duas sejam naturezas físicas diferentes, elas têm essa comutatividade de transformação. Quando a gente fala em energia, a gente está falando em toda manifestação que gera uma transformação. Esses caninhos metálicos aqui presos nesse cabo de aço, o cabo está esticado, então existe uma tendência desses cabos quererem ficar acomodados nessa posição de equilíbrio, eles querem ficar alinhados. Mas quando você torce ela, você acumula uma energia aqui dentro, nessa torção. E essa energia tensionada, essa energia potencial, ela vai forçar as barrinhas a querer voltar para a posição de equilíbrio delas. Então, quando você cria um impulso nessa onda, ela vai transmitindo essa torção de uma barrinha para outra. Ela vai torcendo uma a seguinte passa para outra, e isso é o efeito de uma onda. A onda, ela se manifesta na natureza de várias maneiras. A luz é uma onda, a onda do mar é uma onda, e o som da nossa voz propagando no ar é um tipo de onda também. Então, a energia, ela se propaga facilmente de várias maneiras, ela se manifesta muitas vezes dessa maneira chamada de ondulatória. Esse experimento ilustra bem esse comportamento. A Universidade Federal do Paraná também se destaca na pesquisa sobre o tema. Aqui são feitas atividades direcionadas à divulgação e ao incentivo do aprendizado de física de maneira mais divertida. Bom, e para ver na prática, então, a energia, a gente veio até o Fibra, que é o Laboratório de Física, brincando e aprendendo aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu estou aqui com o professor Celso, que vai guiar a gente na visita aqui, então. Professor, conta para mim, o que tem essa bicicleta aqui de energia? Essa bicicleta aqui é uma brincadeira clássica bastante interessante de mostrar como é que é a transformação de energia. Então, vou pedir que você seja a nossa cobaia aqui, vamos ver. Você tem como se fosse uma bicicleta comum e ela movimenta esta roda, certo? Você está fazendo um certo esforço, né? E aqui, essa bicicleta tem um gerador ligado diretamente aqui, essa roda em movimento. Esse gerador, sai o fio aqui, eu ligo esse botão. Então, o movimento é transformado em energia elétrica, que por sua vez movimenta passa por esse ventilador e gera novamente movimento, né? Então temos aqui transformação de energia. Agora eu vou pedir que você observe com atenção quando eu ligar esta lâmpada aqui. Quando eu ligar, você vai sentir que vai ter um esforço maior. Mas só que você vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Você sentiu que tem uma resistência maior? Eu vou desligar. Quando eu ligo a lâmpada, você sente mais difícil pedalar, não é? E quando eu desligo, você sente mais fácil, né? Isso quer dizer o quê? Que nada é de graça. Então, o esforço, é necessário um esforço adicional para fazer essa lâmpada funcionar. O que está querendo dizer que ela tem que gastar mais energia do corpo dela para gerar a energia que está sendo produzida por esta lâmpada, assim como também o ventilador. Aqui nós temos simplesmente um ímã, né? Ele está envolvido nesse feltro aqui, mas é um ímã extremamente forte, de uma liga metálica que é capaz de gerar produzir ímãs de campo magnético muito forte, né? Então vejam bem, você pode até ver que ele tem um orifício aqui, né? E aqui, por exemplo, um tubo plástico. Um tubo plástico não tem nenhuma interação com o campo magnético, porque o plástico não é um material magnético. Se eu coloco aqui, né, e eu solto, ele cai como qualquer objeto, né? Eu solto, passou por dentro, né, e nada acontece. Agora nós temos um tubo de alumínio. Alumínio também não é um material magnético. Se eu pego um ímã e aproximo do alumínio, nada acontece, o contrário do que acontece com o ferro. No entanto, vejam só o que acontece quando eu coloco este tubo de alumínio aqui dentro. Ele cai com vagar, bem mais devagar. Esse aqui mais fino também, de alumínio também, ele cai bem mais devagar do que o
tubo de plástico. Por quê? Porque, na verdade, o tubo em movimentação, ele tem elétrons, né? São partículas carregadas, todo metal tem elétrons livres, e esses elétrons, ao sentir esse campo magnético, né, eles, como é um sistema em movimento, eles acabam produzindo correntes dentro do tubo, que geram campos magnéticos e vão interagir com este ímã e gerar uma força. E é isso que acaba sendo uma força de frenagem. Existem muitos sistemas em que se aproveita essa frenagem, essa capacidade do magnetismo de frear coisas em movimento, né? Aqui, por exemplo, vejam, esse aqui é um outro demonstrativo, né? Aqui temos uma placa de alumínio e outra placa de alumínio, vamos usar esta. Uma com esses dentes, assim, né, como se fosse um pente, e esta aqui, uma placa sólida. Se eu ponho em oscilação aqui, ela para imediatamente, como se tivesse alguma coisa aqui prendendo ela. Enquanto que se eu ponho esta aqui, ela já gira, já anda, já se movimenta bem mais livremente. Então, isso revela que mesmo num objeto como alumínio, né, um material como alumínio, nós poderíamos ter interações com o campo magnético, né? E aqui, bom, é uma demonstração digamos, do poder da energia elétrica e magnética. Nós temos aqui uma simples pilha, que é colocada aqui, uma pilha de qualquer radinho, e aqui nós temos um eletroímã, né? E temos aqui duas alças, uma peça de ferro e um eletroímã aqui dentro. Então, vou pedir que você encoste uma na outra e tente soltar. Separar, você consegue livremente. Na medida que eu ligo esse eletroímã, você vê que se você juntar, vai ser bem mais difícil você soltar. Não é? Bem difícil. Nossa, não solta. É. E por que acontece isso, professor? Porque nós temos a passagem de uma corrente que alimenta um eletroímã lá dentro, né? E esse eletroímã gera um campo magnético que flui por esse bloco de ferro e acaba fluindo também por este. Então, eles formam um bloco único que existe assim, uma força de coesão extremamente forte, né? E no Ciência da semana que vem, nossa viagem pela energia continua. Você sabe qual é o ouro preto? O que é pré-sal? As fontes de petróleo vão acabar? O que são energias renováveis? As respostas no próximo programa. Até lá!